Querido e amado Deus, obrigado por mais uma manhã de sábado, Senhor. Estamos aqui, prostrados diante da Tua presença, pedindo a Tua sabedoria, Senhor, para que possamos nos fortalecer nesses dias que têm exigido tanto de nós, tanto nos nossos problemas, nossas situações normais, na vida de qualquer ser humano, mas também na vida de nós, Senhor, dentro dos acontecimentos proféticos, dentro dessa linha de reforma que vai chegando ao fim, Senhor. Que possamos estar sujeitos ao Teu poder, sujeitos à Tua palavra, sujeitos àquilo que o Senhor quer que façamos, quer que pensemos e quer que sejamos, Senhor. Pois possamos pensar que estamos na mais bela das razões, na mais sincera das atitudes, mas poderemos estar equivocados sem que possamos saber. Mas em Ti é a verdadeira sabedoria e em Ti podemos buscar a verdadeira instrução. Esteja conosco, prepara o nosso intelecto aqui agora para absorvermos toda a mensagem que o Senhor deseja passar para nós, e que possamos ser abençoados nesse momento, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo de hoje, como vocês puderam ver no grupo de anúncios, é sobre retórica, tá? A arte da retórica. E confesso que é muito confortável para mim falar sobre esse assunto, porque é algo que no meu cotidiano eu enfrento praticamente todas as semanas, né? Tanto na parte prática da faculdade, quanto na parte teórica da faculdade, né? A gente estuda muito sobre isso, né? Tem uma matéria em direito que nem sempre todas as grades possuem, né? Chama Filosofia do Direito. E na filosofia do direito você estuda sobre retórica, né? Desde a Grécia, que é o que a gente vai pegar agora. Eu vou citar um pouco da parte romana, né? Mas muito por cima. Mas desde a Grécia até os dias atuais. E passando um pouco sobre as coisas que a gente vai citar aqui. Eu vou compartilhar minha tela, mas é só como uma lousa mesmo, né? A lousa que o Anselmo Parminder apresenta. Então é só para a gente ter uma sequência, principalmente da parte, como posso dizer, da parte grega, né? Que fique mais fácil da gente entender as palavras, né? Bom, a arte da retórica, por mais que ela começasse muito tempo atrás, né? Tenha começado muito tempo atrás, a partir como posso dizer, da avaliação do ser humano, né? Da observação do ser humano, por mais que começasse lá na Grécia Antiga, a gente teve uma mudança muito grande já nos tempos atuais com os direitos humanos, né? Principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse estudo é o segundo da Campal, se eu me lembro bem, foi a Campal da França. E no primeiro estudo, para mim, ele explica bastante sobre essa questão de ideologia e de humanismo, né? Das diferentes visões, e eu vou citando um pouco durante o estudo para que não fique tão jogado. Mas começando sobre a parte do humanismo, né, que temos aqui, e da declaração, essa sigla aqui, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948. Nesse momento, o intento, né, a vontade daquelas pessoas reunidas, né, principalmente da Eleanor Roosevelt, né, que era a viúva do presidente Roosevelt, foi gerar, como posso dizer, gerar um novo eixo interpretativo para o mundo. E como isso? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram duas guerras que podem ter sido interpretadas como uma só. Se você perceber bastante sobre
se você dá uma olhada, né, sobre os conflitos, principalmente as pessoas envolvidas, há uma mudança muito singela, as motivações. A única diferença é que a Segunda Guerra acaba sendo mais destrutiva, né? Por mais que a mortalidade da Primeira Guerra fosse maior, né, por causa dos avanços, os poucos avanços tecnológicos, vamos dizer assim, a Segunda Guerra acabou sendo tinha armas piores, vamos dizer assim. Mas a verdade é que esses conflitos foram gerados em cima de uma ideologia. O conflito entre a Rússia e a Alemanha foi principalmente entre dois povos, né, os povos germânicos e os povos eslavos. Então, houve esse conflito. Houve um conflito geral na Europa sobre terras na África. Então, eram um continente, né, o continente europeu, que se considerava superior a um outro continente, o continente africano. E principalmente alguns países tiveram uma parcela maior de territórios na África. Se a gente pensar na Inglaterra e na França, elas tiveram muitos territórios na África, né? Dizia-se que os ingleses eles dominavam de norte a sul e os franceses de leste a oeste, né? Então, e alguns países ficaram de fora dessa repartição, por exemplo, a Itália e a Alemanha, né? E aí você já vê os eixos diferentes, né, de poder. A França e a Inglaterra de um lado, e a Alemanha e a Itália de outro. Os mais favorecidos nos territórios dominados e os menos favorecidos. Mas, de uma forma geral, a ideologia que reinava, né, era de que os europeus eram superiores. E os europeus, por serem brancos e, na sua grande maioria, cristãos, eles deveriam dominar os outros povos, né, por causa dessa superioridade. Era o grande fardo do homem branco, né? Esse termo é bastante colocado, né, nas diferentes teorias humanas. O fardo do homem branco, o fardo de levar a civilização aos povos menos desenvolvidos. Isso tudo se trata de uma grande ideologia. Então, quando em 1948, alguns líderes mundiais, eram em torno de 18, se reuniram para escrever aqueles primeiros 30 artigos, né? Hoje em dia, há muitos outros artigos, né? Há muitos outros tratados, né? Muitas outras convenções sobre direitos humanos que alargaram essas dimensões, mas aqueles primeiros 30 artigos se transformaram no maior desconforto mundial que a gente pode entender hoje. E a gente pode perceber esse desconforto, na verdade, simplesmente porque ainda hoje, se a gente for pensar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve sucesso? Sim, teve sucesso. O sucesso que era pretendido? Talvez não. Porque hoje em dia, se você perguntar sobre direitos humanos, se você conversar sobre direitos humanos, ou é um direito ateu, né? Ou é uma ideologia ateia, muitas vezes é colocado uma ideologia satânica. No meio do direito, né, no meio que eu participo, geralmente é para defender bandido, né? A gente ouve muito isso, né? É para defender bandido. Já ouvi dentro de casa alguns juristas, né, amigos dos meus pais, e que falando sobre um julgamento que eles tiveram, né? A pessoa era um promotor de justiça, né? E é promotor de júri. Né? Então, promotor de júri é sempre, como a gente diz por aqui, é um arranca-cabeça, né? Vamos dizer assim. É sempre é quase uma batalha física, né? E aí ele contando para os meus pais, ele falou, não, mas então, eu estava falando, né, tudo mais, aí chegou aquele pessoalzinho de direitos humanos, né? Aí você sabe como que é, né? Então, esse tipo de comentário é muito frequente hoje em dia. Mas se a gente for resumir os direitos humanos, em poucas palavras, a gente pode dizer que eles tentaram quebrar com a ideologia. Tentaram destruir a ideologia, que era o que vinha dividindo o mundo até então. Cada vez mais ideologias muito parecidas umas com as outras, mas ao mesmo tempo diferentes. E isso que é perigoso, né? Você consegue interagir com essa ideologia, mas ao mesmo tempo ela é diferente, então você não consegue concordar com ela. E isso,
para seres humanos é quase a morte, né? É muito difícil. Quando você não é uma pessoa tão desconstruída, quando você é uma pessoa muito vinculada ao senso comum, né, à defesa dos seus próprios ideais, é muito difícil você ser contrariado. É muito difícil você discutir com uma pessoa racionalmente, né? Porque é muito difícil você perder aquela posição de estar certo, né? Aquela posição de ter razão. Mas, comentando um pouco sobre o quadro, né, o começo do quadro, a gente tem aqui duas posições contrastantes, né? Ideologia e humanismo. A ideologia é colocada aqui em duas divisões, em Apocalipse 13 e Apocalipse 11, porque na Campal do Brasil, né, uma Campal anterior, o Parminder estava citando sobre uma questão das revoluções, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, em que, de acordo com os direitos humanos, né, de acordo com o aspecto humano, né, esse aspecto social de igualdade, por mais que em Apocalipse 11 você tenha, possamos dizer que João fez a caveira da França, né? Aqui ele ali compara a França com o Egito, né, com Sodoma, com uma besta saindo de um abismo. Por mais que houvesse essa determinada comparação, a França foi bem sucedida, né? A primeira declaração de direitos humanos foi francesa, né? Nós tivemos o Código Penal francês, né? Que o Código Penal hoje em dia é uma inversão, né? Nós vemos, né? Que o Código Penal mais uma vez é citado a mesma coisa, né? Eu ouço isso muito, que é para defender bandido, né? Que ajuda bandido. Mas a verdade é que o Código Penal foi uma criação para defender o indivíduo do Estado, né? O Estado francês era um Estado soberano, né? Um Estado monárquico, em que o indivíduo não tinha qualquer voz contra o soberano, né? Contra o monarca. E o Código Penal entrou justamente nessa relação, para defender o indivíduo contra o soberano. Se nada pudesse defender, ainda tinha algo maior do que o poder do monarca, né, que era a lei. Então, segundo a lei, o monarca deveria obedecer e ele não deveria fazer o que quisesse com o ser humano. Então, em relação a esses ideais humanistas, né, por mais que tivesse muito derramamento de sangue, né, muitas cabeças foram cortadas na época, os ideais humanistas, né, esses ideais de igualdade foram muito mais bem implementados na França do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles se cercaram de ideologia desde o começo, né? Por mais que a Declaração de Independência tivesse uma conotação mais liberal e buscasse essa liberdade, os povos norte-americanos, eles já adentraram no país com ideologia, né? No Grande Conflito é citado várias vezes como eles colocaram a religião no Estado muito rapidamente, porque esse é um dos perigos da ideologia, né? Aqueles protestantes foram perseguidos durante a Idade Média em vários e vários momentos. E eles chegam no país, numa uma terra em que eles pudessem pregar aquilo que eles acreditavam. Então, é natural do ser humano estar certo, querer estar certo. Então, as diferentes religiões que surgiram, batistas, os metodistas, presbiterianos, eles se cercaram atrás de uma ideologia para que eles pudessem defender esses ideais e assim eles fossem protegidos, porque eles viviam numa terra livre. Então eles nunca mais iam ser protegidos. Só que ao mesmo tempo, eles não poderiam perder essa posição de liderança, de que eles estavam certos. Isso é o que a ideologia faz. A ideologia te cerca em suas ideias e não admite não admite outras realidades, vamos dizer assim. E aí, seguindo o quadro, né, essa questão que a gente já está cansado de ver, né, sobre o 4 e 6, a divisão dos 10 mandamentos, né? Uma se concentra no sábado, na adoração a Deus, e outra adoração aos seres humanos, né? As nossas condutas que interferem na vida de outros indivíduos, né? Os relacionamentos. Mas o que realmente toca o ser humano, né, nessas duas diferenças de pensamentos, nessas duas diferenças de eixo de racionalidade, é que a ideologia faz você sentir especial, né?
ela junta vários aspectos do seu entendimento, vários aspectos da sua vida, vários aspectos das suas crenças, junta tudo num funil e coloca aqui. Você é especial. Você é um ser único. Você é um ser que carrega a razão com você. Então, para isso, você é especial. E o que os direitos humanos fazem de supetão, né, de primeira, é dizer que você não tem valor. Você não é especial. Você é igual a qualquer outro ser humano. Você não pode impor os seus direitos e impor as suas crenças perante outro ser humano, porque ele é igual a você e ele tem tanto direito quanto você. Então, da mesma forma, mesmo que ele esteja em uma posição de minoria, você não pode impor a sua ideia só porque mais pessoas concordam com você. Ela é uma pessoa totalmente semelhante a você. Então, jamais que você pode impor aquilo que você acredita, por mais que seja divergente de outras pessoas. Então, isso corrói o ser humano. Eu não sei quantos de vocês conhecem o professor Clóvis de Barros. Ele é um professor de filosofia da USP. Em uma das palestras dele, ele fala sobre brio, né? Brio é aquilo que te leva a querer ser melhor, né? Brio é aquilo que te, te carrega para que você conheça alguma coisa, né? Você é afetado sobre aquilo, você não, você se sente ignorante acerca de alguma matéria e aí você tem brio, você tem a disposição de inverter essa situação, de conhecer sobre aquilo que você não conhece. E aí ele fala, né, que ele fala assim, nossa, imagina você é apresentado para um livro que você não conhece, né? Ele fala sobre Kant, né? Kant é um dos filósofos mais difíceis de você ler. E aí você é apresentado a Kant, você é apresentado àquela obra que você não faz ideia do que está falando. E aí vem uma pessoa de fora e fala, nossa, você não sabe isso? Nossa, como você é ignorante. E aí ele fala, cara, aquilo devia te corroer por dentro. Aquilo devia te deixar inconsolável. Se fosse eu, enquanto eu não comesse aquele livro, enquanto eu não entendesse aquilo que estava falando, eu não ia descansar, porque veio uma pessoa e me falou que eu sou tosco, né? Que eu sou ignorante, né? Então, aqui cita um pouco da nossa humanidade, né? Da nossa ideologia humana, de a todo custo querer ser especial, ter algum valor, não ser considerado menor, deficiente em relação aos outros, né? Bom, foi mais um apego, né? Um catadão, vamos dizer assim, sobre o embasamento para esse estudo. Bom, a primeira palavra que a gente vai ver aqui é retor, né? Que é professor, né? É um ensinador. E é difícil a gente entender isso, né? No nosso vocabulário, porque o português é uma língua que ela se complementa com várias palavras, né? Explicando da forma mais simples possível, né? Você sempre tem um substantivo e você tem um adjetivo para ele, um advérbio para ele. A gente gera um sentido para determinado substantivo, né? Para determinada coisa com outras palavras. No grego e no hebraico é bastante diferente. Aqui o retor não é simplesmente um professor, mas é um professor que tenta demonstrar uma ideia, né? É um professor, como posso dizer, é um professor ativo, né? Retor é um professor ativo, né? É um professor em movimento, né? Tentando explicar algo. E técnica a arte, né? A técnica como posso dizer, é a bagagem do professor, né? Então, você misturando isso, um professor ativo, um professor que tenta passar algo, né, demonstrar algo, com a arte dele, a gente tem retórica, né? No grego, é outra coisa interessante, né? A título de curiosidade. No grego, você fala todas as letras, né? Você cita todas as letras. No latim, você não cita todas as letras, né? A gente tem várias palavras em latim que a gente acaba citando todas as letras da palavra, mas é por isso que a pronúncia é tão diferente, né? Por isso que o nosso idioma é tão diferente.
Já no grego é diferente, né? Você cita cada letrinha e cada sílaba, vamos dizer assim. Né? E a partir de um professor ativo, né, que impunha a arte, você tem retórica, você tem a persuasão, você tem a arte do convencimento. E aquilo entra naquilo que eu disse sobre o meu conforto, né, de estudar bastante isso. A gente estuda muito sobre isso, né, sobre a arte do discurso, a arte de você citar. Porque, querendo ou não, o direito, por mais que você tenha, e a gente vai citar um pouco disso aqui, né, por mais que você tenha a parte escrita, né, é praticamente um teatro, né, é praticamente um teatro. E a partir do direito, dá para a gente entender um pouco sobre essa ideia do humanismo. Porque no direito, a gente tem dois princípios, né? O princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. E o que é isso? Né? A ampla defesa é um princípio que fala que pro réu, né? Mas pode ser pro autor também, né? Para as duas figuras dentro de uma ação, vão ser dispostas todas as ferramentas possíveis para que ela possa defender aquilo que ela acredita. E do contraditório é que não importa qualquer que seja aquilo que o autor fale, né? Que aquilo que a pessoa que entrou com a ação fale. Né? A não ser que seja um documento, né? Mas aí é uma especificação, né? Porque, por exemplo, o autor entra com uma ação falando que ele é proprietário daquele imóvel. Aí ele chega com a escritura do imóvel, lógico que já é pretendido que ele seja realmente dono daquilo, né? Mas, mesmo assim, o juiz vai, e aqui vamos pensar no juiz como os direitos humanos. O juiz vai, e por mais que seja, pareça ser muito verdade, né? Parece que o autor está no completo uso das suas razões. Ele vai permitir que o réu se pronuncie quanto a isso. Então, ele permite que a outra pessoa fale aquilo que ela acha. Não importa se uma pessoa usou uns argumentos irrefutáveis, a outra pessoa vai ter possibilidade de contrapor aquilo, né? De ir contra isso. E nisso a gente entende sobre os direitos humanos, né? Que por mais que você esteja correto naquilo que você acredita, aquilo não deixa de ser aquilo que você acredita. Não sei se vocês entenderam, mas não importa o quão sincero, o quanto cheio de razão você vai estar, aquilo continua sendo a sua razão. É a sua ideologia, né? São os seus pensamentos, não é o pensamento de todo mundo. Então, a gente toma a retórica como persuasão, a tentativa incansável do ser humano sempre buscar convencer sobre aquilo que ele pensa. Sempre buscar convencer sobre as suas próprias ideias. E essa especificação, né, essa descrição do comportamento humano que a gente tem pelos gregos, na parte grega, nessa observação que eles tiveram dos seres, foi muito particular, porque isso só foi possibilitado por causa da sociedade grega. Eu não sei se muitos têm fresco, né, essas aulinhas, né, da escola, mas se você lembrar, a filosofia grega é colocada que ela só surgiu na Grécia porque eles tinham tempo, né? É engraçado falar isso, mas eles tinham cidades enormes, muito estratificadas, né? Que os líderes eram divididos, os soldados eram divididos, os escravos eram divididos, e eles viveram um bom tempo de paz, né? Nessas cidades, né? Nessas cidades-estado. Isso gerou ociosidade. O que é ociosidade? É você ter tempo, né? Você ter um tempo para você fazer aquilo que você quer. E nesse tempo, os gregos, né, começaram a observar os outros gregos, né? Começaram a observar os seres humanos. E dessa observação partiu todas essas ideias que nós vamos enfrentar aqui. Só que na Grécia ainda, essas observações, principalmente sobre retórica, elas foram colocadas num potencial muito teórico, vamos dizer assim.
O teatro romano representava essas ideias, né? Os sofistas representavam essas ideias, né? Os sofistas eram nada mais do que as pessoas que compartilham fake news há 2000 anos atrás, né? Eles apresentavam uma ideia com muito entusiasmo, com um apelo emocional muito grande, e as pessoas que não se atentavam ao argumento, né, à lógica por trás desse argumento, confiavam naquilo. E era sempre muito teatral, né? Quando você passa para Roma, já é algo um pouco diferente, né? O principal meio do direito é de Roma, porque em Roma a retórica se torna útil, vamos dizer assim. Né? A retórica não é simplesmente para você sustentar uma ideia, você sustentar aquilo que você acha. A retórica é para convencer as pessoas de um determinado direito, é para convencer as pessoas sobre a inocência, né, de alguns indivíduos. Então, a retórica se torna útil em Roma. Mas se a gente fosse definir retórica, né, a retórica ela é uma arte, uma habilidade, né, a arte da persuasão, que a partir de um veículo, né, pode ser a fala, pode ser a escrita, né, hoje a gente vê vários meios de comunicação. A gente pode usar o meio gráfico, né, os desenhos, por meio desse veículo, ela tem um grau de eficiência para passar, para ser persuasivo, né? Então, retórica seria a arte da eficiência, né? A arte da eficácia na fala ou na escrita com a qual você gera persuasão, né? Com a qual você coloca suas ideias. E a principal ideia, a principal forma pela qual você expõe as suas ideias, né, que a gente já está cansado de estudar, é as parábolas, né? As parábolas são figuras de linguagem, são figuras das quais que geram um certo desconforto, né? Você compara duas coisas totalmente diferentes, coisas totalmente distantes para gerar uma certa ideia. E nesse desconforto você prende o indivíduo, né? Você prende aquela pessoa que está te ouvindo. E a partir daí ela você gera convencimento a partir disso. E as parábolas não é nada mais que uma retórica, né? É uma figura de retórica. E da mesma forma que hoje em dia a retórica, né, é um pouco pejorativa, né? Você lida com retórica, né? Até a figura do advogado, né? Hoje em dia a gente tem muita piada sobre advogado, né? Porque ele usa a retórica, né? Então é muito citado que o advogado mente muito, ele sabe mentir. Da mesma forma que o político usa retórica, então ele sabe mentir. A retórica, ela tem essa conotação de mentira hoje em dia. E na época da Grécia, né, no pós, no pós-Grécia, vamos dizer assim, na época de Jesus, em que Jesus usava muita retórica, né, por isso que ele é chamado de rabino, de mestre, ele usa as parábolas, já tinha uma conotação pejorativa, porque até hoje, quando a gente vê um pastor da igreja pregando sobre a época de Jesus, ele sempre fala, porque o helenismo, né, porque a filosofia grega era a principal fonte do pecado na época de Jesus. E vinha desse medo, né, de você ser observado, né? Os gregos, eles fizeram nada mais do que observar o ser humano. E desse medo de você ser observado, de uma pessoa entender aquilo que você está sentindo, nesse medo, a pessoa se cerca em ideologia. Então, até hoje, se você citar sobre retórica, se você citar sobre psicologia, você citar sobre filosofia, a conotação já é pejorativa, né? É difícil uma pessoa lidar com isso facilmente, principalmente se você for cristão, se você for evangélico, protestante, principalmente, porque é citado como algo satânico, né? A filosofia é algo satânico, né? A retórica é algo satânico porque partiu do conhecimento comum, do conhecimento dos homens, e não do conhecimento da Bíblia. Mas se a gente for dividir um pouco mais a retórica, né, a gente vai ver que é algo muito comum que a gente vê hoje. A retórica é uma razão, uma opinião, é um logos, né, dotado de uma estrutura moral, né, uma moralidade, né, por trás de uma estrutura moral, que é o ethos, embasado, né, nessa estrutura moral, você gera um comprometimento do ouvinte, né, você gera uma resposta emocional do ouvinte, que é o pathos, o sentimento. Então, um bom professor, né, um bom retor, ele impõe a sua opinião, né, ele constrói a sua opinião, de forma a embasar aquilo
estrutura moral irrefutável, né? Que a pessoa que se você já se coloca na posição de ouvinte, se você é um bom professor e aquela pessoa já se coloca numa posição de ouvinte, não há muito que você possa fazer contra aquelas informações, porque você já está ouvindo, aquilo já está entrando no seu cérebro, né? Aquilo já está entrando nas suas ideias. Então, se você se coloca naquela posição de ouvinte, não há muito mais que você reter, né? Então, a partir dessa estrutura moral irrefutável, se você for um bom professor, dificilmente as pessoas vão discordar, você gera um sentimento, você gera uma resposta. Ou a pessoa vai ficar terminantemente brava por aquilo, ou ela vai ficar emocionada por aquilo, ela pode até chorar por aquilo, né? E aí faz parte da retórica também você se interar naquelas emoções das pessoas. Eu tô aqui mexendo minhas mãos o tempo todo, eu tô aqui sorrindo o tempo todo, porque essas ideias são importantes para mim, essas ideias são importantes para o movimento. A gente aprender sobre isso vai ser muito útil no futuro para a gente. Então, a partir desse aprendizado, eu estou querendo passar para você porque que isso é algo bom e que muitos de nós, eu com certeza, a gente poderia ter citado isso como pejorativo, porque isso vai contra o assim do Senhor, vamos dizer assim, né? Essas ideias humanas, né? Essas construções teóricas humanas. E então aqui eu estou querendo passar, a partir das minhas emoções, estou querendo gerar uma emoção em vocês de que isso é bom, isso é útil, isso vai enriquecer a sua vida, né? E principalmente nessa linha de restauração, né? Dentro do movimento. Continuando, né? E aí, sobre essa construção, a gente tem um primeiro problema aqui com a ideologia cristã, né? A ideologia, principalmente adventista. O logos. Alguém lembra dessa palavra na Bíblia? Logos. Eu queria que alguém respondesse. Ou no chat mesmo, que eu estou conseguindo ver. Ou usando o microfone. Alguém lembra de um verso bíblico muito famoso que fala de logos, né? Usa a palavra logos. Se eu não estou enganada, talvez João 1, quando se trata do verbo. Isso, perfeitamente. Eu não vi quem respondeu, mas perfeito. Era justamente esse versículo que eu estava pensando. Logos, né? O logos, no princípio, havia o logos, né? O logos estava com Deus e o logos era Deus, né? E aí a gente tem um grande problema nisso, né? Porque quando o Novo Testamento foi escrito em grego, as citações que eles faziam sobre o Antigo Testamento era o Antigo Testamento em grego também. Por mais que o Antigo Testamento fosse escrito em hebraico, as referências do Novo Testamento eram em grego, porque poucas pessoas já falavam hebraico e as traduções foram feitas em grego. Então, quando ele citava sobre o princípio, né, sobre as palavras, sobre o verbo do Velho Testamento, já era em grego, era a versão grega. E você cria um problema, porque aqui logos, eu estou falando que logos é a palavra, né? Logos é a razão, logos é uma opinião. E aqui você coloca que logos era Deus. Então a palavra é Deus. E se vocês perceberam onde estou querendo chegar, se você coloca logos numa posição de Deus, como você pode considerar que talvez o seu logos esteja errado? Como aqueles judeus e todos os grupos cristãos protestantes que surgiram a partir daí, se você une a sua razão a Deus, se você coloca as suas palavras a Deus, você interage com aquilo, né? Você gera uma comparação em relação àquilo, como você pode considerar que você está errado? Né? Nós, como adventistas, né, nós fomos criados dentro de uma ideologia de que você escutou isso muitas vezes na igreja. Nós temos a verdade. Se nós temos a verdade, o resto tem a mentira. Isso é simples, é uma lógica simples. Né? E a partir daí, a gente entra num perigo muito grande,
Porque na Bíblia a gente é citado incansavelmente de que Satanás é sábio, né? Satanás é um ser astuto e que sabe coisas sobre você que nem mesmo você sabe, né? E a principal coisa que Satanás sabe, né, é justamente isso aqui, que a gente não tem valor algum. Nós não somos especiais, mas nós achamos que somos. E, e foi muito bom ver esse versículo dessa forma. Eu vou até ler, porque eu nunca havia lido esse versículo dessa forma. E isso demonstra o quanto a ideologia estava arraigada, né, dentro de mim. Em 1 Coríntios 10, 13, a gente tem um versículo muito famoso. 1 Coríntios 10, 13, que fala: Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é o Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. A principal moralidade que você gera a partir desse versículo é que Deus não vai permitir que nós sejamos tentados acima das nossas forças, né? Se você nasceu dentro da igreja, você pode ter ouvido isso da sua mãe ou do seu pai incansavelmente, né? Que você fala, eu errei, não, desculpa, não fiz, mas você não é tentado acima das suas forças. Eu já ouvi muito isso. Mas um conhecimento que a gente pode extrair disso é que nós somos tentados da mesma forma que todos os outros seres humanos. Ou seja, não somos especiais. A tentação que nós temos é exatamente a mesma que uma outra pessoa na Ásia, na África, em qualquer outro lugar do mundo vai receber. Com qualquer outra região vai receber. Então, isso é justamente aquilo que demonstra a nossa ideologia. Porque como a gente se considera especial, qual é a parte do versículo que a gente se concentra? Que Deus vai vir proteger a gente porque nós carregamos a verdade. Então, ele não vai permitir que a gente seja tentado acima das nossas forças. Mas o que é que verdadeiramente o verso quer dizer? Nós somos tentados da mesma forma, nós somos iguais a qualquer outro ser humano. E E aí entra essa ignorância ideológica que nós temos, né? Esse preconceito em relação a filosofias humanas, né? A conhecimentos humanos. Porque Lúcifer é muito astuto naquilo que ele faz, mas nós temos seres humanos muito astutos, e os gregos foram astutos, né? Os gregos foram inteligentes. Então, para que o ser humano soubesse exatamente o que ele devia dizer, né? Como ele devia pensar, eles descreveram esse comportamento, né? Eles codificaram as experiências humanas e perceberam que os comportamentos humanos tinham um certo eixo lógico, e a partir daí isso gera conhecimento. Então, por meio dessa divisão que eles fizeram aqui, eles estavam fazendo com que a gente conhecesse mais sobre nós. E essa frase, agora, a gente é citado muito nas palestras que nós estamos ouvindo hoje em dia, né, nos estudos hoje em dia. Se nós conhecemos mais sobre nós conhecemos mais sobre Deus, né? Se a gente conhece mais sobre esses 6 mandamentos aqui, nosso conhecimento sobre os humanos, sobre os relacionamentos humanos, nós conhecemos mais sobre Deus. Então, como a gente pode considerar como satânico, a gente pode considerar falho, né? Considerar como sendo sem Deus, essas ideologias, essas teorias, se nada mais são do que explicações do comportamento humano. Isso gera um grande conhecimento para nós hoje. Vou olhar o chat aqui. Eu acredito que, respondendo a pergunta no chat, eu acredito que o trabalho árduo de persuasão é o que a gente vai enfrentar agora, né? Nos próximos meses, a gente pode dizer, né? Principalmente no próximo ano. Porque, já entrando na parte que eu queria dizer, a retórica é que eu preciso fazer com que você concorde com a minha versão. Isso é retórica. Eu preciso fazer com que você concorde com a minha versão, concorde com o meu logos, baseado no meu entendimento de certo ou errado, né? No meu ethos, né? Na minha moralidade. E se eu estiver bem animado, bastante confiante, se eu estiver despertando emoções, né?
na pessoa que eu quero ouvir, no patos, você vai acreditar em mim. E isso dialoga totalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a partir o mundo, isso eu posso dizer com total certeza, sem citar qualquer bibliografia. O mundo que nós temos hoje em dia, as relações sociais que nós temos hoje em dia, é uma relação social, é uma sociedade produzida pelas duas guerras mundiais. Isso você pode ter certeza. Porque a principal diferença, né, para mim, eu cito um pouco sobre a República de Weimar. Né? A República de Weimar, na verdade, teve um avanço muito grande em relação aos direitos humanos. Né? E a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma grande queda nisso, uma grande falta de desenvolvimento. Mas não só a República de Weimar, né? Mas a Constituição do México foi muito universal. Algumas outras convenções que tiveram no mundo, essa época, né, antes, né, esse meio histórico, antes das duas guerras, é chamado de Belle Époque. Belle Époque porque o mundo estava a todo vapor, vamos dizer assim. Né? O mundo era feliz. O mundo desenvolvia várias coisas, né? O mundo estava desenvolvendo várias teorias, né? Vários conhecimentos, várias sabedorias, muitas invenções que, a partir das duas guerras, caiu em descrédito, né? O que as duas guerras fizeram para o ser humano foi desconfiar do ser humano, foi se tornar totalmente pessimista sobre os rumos. Então, isso gerou duas coisas. Primeiro, um impulso para tentar gerar igualdade, que é a Declaração dos Direitos Humanos, e o outro, um impulso para gerar desigualdade. Porque se você concentrar no seu próprio país, se você se fechar na sua própria ideologia, você... como posso dizer? Você se protege de desapontamentos. Né? Se você deixa de acreditar em outras pessoas, você acredita naquilo que é seu, naquilo que outras pessoas como você, né? Por exemplo, a gente estuda muito sobre os documentos, sobre os protestantes americanos. Então, se você é protestante americano, você é branco, você é favorecido. Se você é branco, favorecido, protestante, por que eu vou tentar aprender uma ideologia de outra pessoa, de outras religiões, por exemplo, dos estrangeiros, por exemplo, se eu posso, a partir dessas outras teorias, eu posso me questionar sobre mim mesmo, né, sobre mim. Então, eu me cerco dentro de uma ideologia, eu me cerco dentro de um conhecimento que eu confio que aquilo é confortável para mim, porque eu sei que eu não vou me desapontar. E é isso que a Segunda Guerra gerou. Então, o que você vai enfrentar aí, né, após Pânio, e depois, quando a pregação for para os netineus, o que a gente vai enfrentar no mundo é um mundo extremamente ressentido. Né? Tem um livro do Pondé, né, que é um filósofo brasileiro, que chama A Era do Ressentimento. Né? Nós vivemos num mundo extremamente ressentido, porque a gente quer se concentrar dentro de uma ideologia, naquilo que somos especiais a qualquer custo, para evitar desapontamento. Aqueles mesmos desapontamentos que tivemos nas guerras mundiais, a gente não quer sentir isso de novo. Então você vai defender a sua ideia a qualquer custo, isso é intrínseco. Né? Você nasce com isso, você vai defender aquilo a qualquer custo para que você não seja, para que você não tenha desapontamento. Quando nós vamos citar isso sobre a gente, quando a gente formos falar sobre igualdade, né, para um adventista, ele vai defender aquilo a qualquer custo, porque ele pode ser a quinta geração de adventistas da família dele. Ele acredita que Deus tem guiado o adventista da mesma forma que desde a época de Jesus, com os mesmos princípios, dentro de uma ideologia bíblica, que aí entra num outro perigo. Porque se você se concentrar seu ethos, agora falando de moralidade, se você concentrar seu ethos, né, sua moralidade, apenas naquilo que está escrito, você se cerca de uma visão mais restrita ainda. Porque qual que é a moralidade que você segue na Bíblia? A moralidade de que você, a qualquer momento, Deus pode dizer que você precisa matar um povo específico, como ele diz, como aconteceu com Israel antigo? Uma moralidade que faz
que, por exemplo, de Deuteronômios 22:5, que fala que mulheres não podem usar calça. Essa moralidade a qual você vai se secar, é complicado você se secar dentro de uma ideologia, você se defender nesses ideais, e aí voltando a falar sobre a pessoa que vai ouvir o que a gente vai falar, né? Que a gente vai falar sobre igualdade. Mas desde 1844, eles creem que eles ainda estão no tempo do fim. Então, Deus congelou as mensagens que estavam em 1844, aqueles avanços que foram colocados aos mileritas. Deus congelou essas mensagens e agora ele, como adventista, ele deve priorizar aqueles conhecimentos e defender esses conhecimentos de todas as ideologias humanas possíveis, da ideologia de gênero, dos direitos humanos, do patriotismo, no patriotismo não, defender isso de forma patriótica, né? Então ele deve defender essas ideias, ele deve defender essa sabedoria da qual ele chama de todas, do comunismo, né? Defender principalmente do comunismo, de todos esses outros conhecimentos humanos que vão tentar destruir aquela verdade que ele tomou como a única razão, né? A única ratio, né? Que é, citando o latim. E isso é muito sério, né? Esse estudo sobre retórica não é só para a gente aprender como usar as nossas opiniões, né? Só para a gente aprender como falar da verdade, mas sim também entender como que as pessoas defendem as próprias ideias, né? A gente já ouviu vários sermão sobre a regra do universo, né? De você receber para servir, né? Então você recebe essas ideias a fim de servir a outra pessoa. Você ouve aquilo, você se dispõe a ouvir aquilo que ela pensa, justamente para que você demonstre, você entenda como aquela pessoa pensa, você entenda como ela surgiu naquele pensamento, para que você possa servi-la, para que você possa trazer ela à verdade, né? Trazer ela à luz. E isso fica cada vez mais difícil quando você vai para Gênesis 1:26. Para quem viu o vídeo sobre o dominionismo, né, já fica bem claro, né? Em Gênesis 1:26, Deus fala sobre o ser humano, que ele vai receber domínio sobre cada animal terrestre, sobre cada animal marinho, né? E isso entra no nosso cérebro, né? Isso entra na nossa ideologia e fica e crava que nós somos especiais, né? E determina que somos especiais. Então, como um, vamos dizer assim, né? A gente com certeza vai ser muito chamado disso aí fora, e a gente tem que se acostumar com isso, né? Como que um comunista, né? Como que enfim, várias conotações pejorativas, como esse carinha dos direitos humanos pode vir me dizer que todo mundo é igual, que eu não tenho valor, que eu não sou especial, sendo que Deus citou isso, né? Eu não vou entrar nos textos, mas depois em Salmos 8:5, é o mesmo texto de Hebreus 2:7-9, né? Que fala que os seres humanos foram feitos em Salmos cita sobre os seres humanos, né? Que eles foram feitos um pouco de forma um pouco menor que os anjos, né? Foram feitos pouco menores que os anjos. Em Hebreus 2:7-9 fala sobre Jesus. Então, quando é o mesmo texto, né? Você já faz uma comparação estrita sobre Jesus, mas você não faz uma comparação de que quando Jesus pregava, quando Jesus usava parábolas, quando Jesus usava retórica, e ele falava sobre o ser humano, você não faz essa comparação que nós devemos fazer o mesmo, nós devemos empreender igualdade, nós devemos nos compadecer dos fracos. Não. A gente faz a comparação de que se Jesus é Deus, Jesus recebeu o domínio de tudo, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, então a gente se concentra justamente nisso. Nós somos especiais, nós somos semelhantes a Jesus. Então a gente se concentra unicamente nesse ponto, e não no ministério dele, né? Que é justamente aquilo que ele tentava dizer para nós, né? Porque se houve um princípio para a vinda de Jesus, foi justamente para que ele se parecesse conosco. E a gente faz a comparação totalmente inversa, porque a gente incansavelmente tenta ser especial. A gente sempre quer ser especial.
né? E a Ellen White, ela piora isso, porque os comentários sobre esse texto é que nós fomos feitos temporariamente menores que os anjos, porque depois no céu a gente vai receber domínio, a gente vai dividir o trono com Deus. Então a gente vai se tornar como chefes dos anjos. Então isso aumenta o ego de uma forma impensável, né? Impensável. A gente pode sentir um pouco disso sobre a experiência de Jacó, né? Há uns tempos atrás a gente estava sentindo a experiência da agonia, da tristeza de Jacó, né? Do sofrimento de Jacó. E o que acontece com Jacó, né? Num dia Deus fala que ele é Israel, né? Ele reafirma o pacto com ele. E aí ele se sente especial, né? Ele se sente pai de uma grande nação. No outro dia, ele percebe que aquele irmão dele, né, que Esaú, aquele irmão que era o sem valor, né, porque ele não foi escolhido, ele não foi abençoado por Deus, na verdade é o mais poderoso, porque ele chega com um exército, com determinados homens, e agora ele pode ser morto pelo irmão dele, né? E isso corrói essa angústia que a gente está sentindo hoje em dia, né? Esse medo que a gente está sentindo da visão, da missão que nós vamos ter, entra justamente nisso, né, de que nós estamos incansavelmente, e ninguém aqui pode dizer que é totalmente desconstruído, ninguém aqui pode dizer que é totalmente humanitário, que é totalmente igualitário, porque a gente está construindo ideologias que são feitas em cima da nossa educação, da nossa sociedade, há muitos e muitos anos, não só depois das duas guerras, né, sobre o imperialismo, né, que colocava o homem branco numa figura central do mundo. Não só, mas a gente ainda lida com ideias da Idade Média, né, ideias católicas, que são colocadas no meio cristão. Então, da mesma forma que a gente vai enfrentar pessoas que vão dizer como você pode dizer que eu não sou especial, que eu não tenho valor, a gente pode dizer como você se considera especial, porque o pensamento que você tem hoje é a mistura de outros milhares de pensamentos, de pessoas que já se foram, e muitas coisas que já se tornaram, já se demonstraram falsas, né? Que foram ideologias que já foram quebradas, né? Mas é sempre uma junção, né? Que cerca essas pessoas nessa bolha, né? No senso comum. Né? É uma moralidade cristã, uma moralidade bíblica daquilo que está escrito, junto ao medo. É incrível isso. É um medo enorme com conhecimento humano. Um medo enorme de ciências sociais. Um meio enorme de ciência do meio científico. E aí cerca em grupos parecidos, e isso cria uma bolha que a gente vai ter que furar, a gente vai ter que aprender a furar. E para isso a gente tem que conhecer sobre essa arte, né? A arte de você colocar a sua persuasão. Deixa eu olhar o chat que faz tempo que estava aqui. Foi um comentário grande, logo eu leio. Mas como não é uma pergunta, eu vou continuar aqui. Mas sim, né? Respirar Jesus é uma resposta ótima. Né? A gente coloca... Jesus é o eixo hermenêutico das escrituras, né? É o eixo interpretativo daquilo que a gente tenta pregar. Né? Mas a nossa mensagem, né? A mensagem do Clamor da Meia-Noite é uma mensagem sobre igualdade, né? Mas que ensina a gente a ser mais humanos, né? A gente olhar para o outro ser humano e a gente se identificar naquilo. Mas não que a gente se identifique como, nossa, eu sou o possuidor da verdade, então eu estou querendo passar isso para esses pobres e ignorantes. Não, mas se identificar da mesma forma que ele. Entender que você é da mesma forma que ele. Mas, em outras palavras, a gente pode dizer que a nossa missão é quebrar com ideologia, né? É destruir ideologia. E o mais interessante é que a ideologia é construída em cima da retórica, né? Sobre uma razão e opinião que você tenta passar para os outros. E a gente tem que usar retórica justamente para quebrar isso, para quebrar essa ideologia, né? Para ver como que a ciência humana é boa, né? É uma sabedoria e a gente precisa aprender. E esse trabalho que nós temos hoje é dificultoso porque isso entra
a partir da criação, né? Em Gênesis 2:18, né? Quando Deus cria a mulher, né? Usa essa palavra idônea, né? Apropriada, adequada. E a ideologia, e naturalmente o que a gente faz, né? Que Deus criou uma mulher para Adão, né? Para encaixar com ele, né? Criou um par para Adão, né? A palavra par é bastante usada, né? Então Deus criou uma mulher porque, olha, estava e é muito interessante porque a gente cita isso nem na Bíblia tem isso, né? De que Adão estava fala que Adão, né, viu os pares, né, e acabou questionando isso, mas a gente coloca isso de que, nossa, Adão estava muito triste, estava extremamente decepcionado, ele estava necessitando de uma companheira, né? Isso já entra em ideologia, né? Mas é um argumento totalmente ilógico, porque ele estava olhando que, por exemplo, uma zebra tinha outra zebra, tinha outro ser, e por que ele não tinha outro ser humano junto, né? Por que ele não tinha um meio social, né? Por que ele não tinha uma sociedade, né? A ideologia fala que ele foi criado um par, porque Adão estava ressentido porque ele não tinha um par. É um argumento totalmente ilógico, porque se ele nunca tinha tido um par, ele nunca tinha tido relação com outro ser, né? Se ele não reconhecia isso, ele não sabia que era um relacionamento, né? Como é que ele poderia sentir falta, né, daquilo que ele não tinha, né? Você quebra essa lógica muito, muito fácil, né? A ideologia é muito fácil. Então isso é a ideologia, né? Que Eva foi um par para Adão. Mas o que seria uma visão humanista, né? Uma visão universal, de que Deus criou o ser humano, né? Deus não criou uma fêmea, né? Deus não criou uma outra peça para encaixar, né? Essa é a nossa ideologia. Foi uma criatura apropriada para Adão. Foi um outro ser humano para que ele interagisse, né? Somos seres sociais, vamos dizer assim. Adão viu que todos os outros seres tinham mais de um. Então por que ele era sozinho, né? Não é porque ele queria ele queria casar, né? Como que ele queria casar se ele não vivia casamento antes, né? Se ele nunca tinha casado antes, né? Então, isso explica um pouco sobre retórica, né? Explica um pouco sobre ideologia, como a gente cai em argumentos sofistas, né? Muito fácil, que são facilmente explicáveis se nós usarmos a retórica, né? Vou parar de compartilhar aqui. Estou chegando no final e queria primeiro perguntar se tinha alguma pergunta, algum comentário a ser feito. Podem falar, gente. Eu citei sobre muita coisa. Algum acréscimo de conhecimento, eu tenho certeza que vocês podem trazer, ou algum comentário. Pode ser discordante também, exercitando a retórica. João, eu gostei muito de quando você falou das ciências humanas, também da área da psicologia, da filosofia. Realmente a gente precisa tirar esse preconceito, porque essa parte eles nos ensinam muito sobre nós mesmos. E quanto mais a gente vai conhecer, mais facilmente a gente vai deixar de ser enganado. Como é triste, né? Por exemplo, se alguém me trai, é uma coisa muito triste. Agora, eu acho que é muito mais triste, ou, pelo menos para mim, eu enganar a mim mesma, né? Eu sei que eu fui redundante, mas eu quis frisar isso, entende? E isso que você fala, e da gente procurar pesquisar dessa maneira, tende a esclarecer, tende a colocar as ideias no lugar e, né, e avaliar cada ponto, claro, direitinho, mas é importante ter isso. É muito importante, né? Porque esse descrédito às ciências, né? O que aconteceu no passado, né? Em relação às vacinas, né? Em relação à própria origem da Covid, não foi algo que aconteceu ano passado, né? Vinha acontecendo há anos, né? Há 70 anos praticamente. Um descrédito à ciência. Isso junta duas coisas, né? Primeiro, um evento profético, né? Que você já se esperava, né? Pela Bíblia, né? Pelas profecias, né? De que a razão seria questionada, então as pessoas se cercariam dentro de uma ideologia e isso seria dificilmente se argumentar contra aquilo,
Porque se o mundo fosse científico, né, se o mundo levasse em conta, né, a racionalidade, a verdadeira racionalidade, o nosso trabalho seria muito fácil. Nosso trabalho seria muito fácil. Né? Esse é um ponto. E segundo, que o conhecimento gerou medo. Né? Por que o conhecimento gerou? Por exemplo, a física e a química que surgiram no começo do século XX, o que gerou? Bomba atômica, né? Armas. As ideologias sociais, o que gerou? Né? Os conhecimentos. Gerou grupos que acabaram se destruindo, né? Os eslavos e os germanos, né? Como eu tinha citado. Então, isso gerou medo. Então, se o conhecimento gera isso, né? Se a ciência gera isso, por que eu vou me adentrar isso? Né? E aí já gera uma desconfiança instantânea, né? Sobre aquilo que é científico, né? Sobre aquilo que é sabedoria humana, vamos dizer assim. Ô, irmão, com licença. Oi, Eu oi. queria saber, eu gostaria de saber sua opinião sobre, já que a gente tem que usar a nossa retórica, né? E que a gente acredita em tudo isso, né? Tem muita lógica científica e tudo. Infelizmente, a gente tem um passado péssimo, né? Uhum. Nosso passado é doloroso, né? Tudo que a gente fez em nome de Deus. Todos nós. Eu falo de mim, né? Adventista Uhum. de berço. Uhum. Então, nós, assim, em termos de autoestima, se você fizer uma autoanálise, nossa estima é muito péssima de nós mesmos, do nosso passado. Deveria ser, né? A minha é péssima. A minha pessoal é péssima, de ter inconsciente segregado muitas pessoas, né? Uhum. Mesmo falando que não segregava o grego, o negro, não, o gay, mas lá dentro eu achava que as coisas impostas, não em relação ao negro, mas ao gay, por exemplo. Então, assim, como que a gente pode agora se auto-intitular? Porque o Parminder, nas últimas questões que foram na organização, alguém perguntou isso para ele sobre como que a gente vai se chamar, né? E como é que é importante, você chega num lugar, num grupo, você fala assim, eu sou, no seu caso, é o Pedro, né? Você, Uhum. enfim. Então, você tem que ter seu nome, né? Uhum. Então, ainda ontem eu estava falando com a psicóloga sobre essa coisa dos LGBTs, né? E que, por muito tempo, eu nunca gostei da nomenclatura, né? Eu falo assim, eu sempre gostei mais desse laço assim, demissexual, você ama pessoas, né? Mas ela estava falando da importância de você ter seu nome, de você chegar no lugar e se identificar. Aí, voltando para o Adventismo, fica muito difícil, porque nós temos uma história muito, muito de segregar. Né? Ser adventista do sétimo dia já era sinônimo de segregar as pessoas. Uhum. Como é que a gente vai se auto-intitular agora para pregar uma mensagem tão bonita, tão clara da volta de Jesus? Como é que a gente pode se mostrar? Porque as pessoas já falam assim, você é uma adventista. Então, aí, outro dia, um parente meu falou assim, então a tese não é adventista, né? Eu não quis nem ouvir, ela não é uma adventista, já que ela aceita o casamento gay, ela não é uma adventista. Então fica muito difícil, a gente tem uma história de anos trazendo uma arca de uma forma tão pesada. Como é que a gente vai fazer isso? É muito difícil, eu não consigo. Você tem alguma luz sobre isso? O que eu posso dizer é que a retórica se trata justamente disso, de você se concentra atrás de uma ideia, né? De uma razão por trás das coisas, né? Por mais que o título seja pesado, né? Por mais que o título, né? Você falou da LGBT, né? Era necessário que houvesse uma sigla, né? Para gerar uma reunião dos grupos, né? O mesmo interesse em prol de certas consequências na sociedade, né? De uma diferença na sociedade. Da mesma forma, por mais que nós sejamos adventistas, né? Na última campal falou disso, né? Nós continuamos adventistas, né? Mas a gente não se interage com a organização, né? Essa questão do título é justamente o que a gente tenta tirar, não de forma que você sinta, eu sou um adventista arrependido, vamos dizer assim. Não, mas você traz uma ideia de que pessoas que conhecem retórica, né, vão entender o seu argumento já de primeira, né? Vão comprar sua ideia já de primeira, e as pessoas que não entendem devem ser persuadidas por nós.
Então, por mais, esse orgulho de ser chamado de adventista, esse orgulho de trazer isso à tona, de trazer que você é de um determinado grupo, é justamente aquilo que a gente tenta quebrar, porque isso é uma ideologia, né? Você cita que é adventista porque eu já ouvi isso muitas vezes na igreja, né? Que nós somos adventistas do sétimo dia, nós carregamos nossos princípios no nome, né? Nós aguardamos o retorno de Jesus e guardamos o sábado. Então, você carregar isso, você já concentra isso dentro de você já se concentra dentro de um grupo, né? Você já se fecha numa caixa. Quando, na verdade, aquilo que você tem que trazer é a sua persuasão. É a razão com a qual você convence a partir de uma ideia. A razão, e aí entra nossa missão, né? Em relação ao clamor da noite, né? É a forma pela qual você gera igualdade, né? Você traz igualdade. E esse deve ser nosso orgulho, né? Esse deve ser o ponto temático, né? Eu vou encerrar aqui. O Gabriel levantou a mão? Pode falar, Gabriel. Só um breve comentário que eu lembrei. Pelo que eu lembro, muitos dos títulos que hoje damos a certos grupos religiosos surgiram de um texto pejorativo, tá? Os mileritas, não é assim que eles, querendo se identificar com milha, se declararam mileritas, mas foi um título dado por outros a eles, né? Cristãos, né? Batistas também, foi algo pejorativo, né? Que eles, como querendo ridicularizar, né, essa prática, o fato que eles estavam seguindo alguma pessoa específica. Então, muitos desses luteranos, né? Então, são vários desses nomes que hoje são bem conhecidos, eles surgiram de um contexto, né, de querer talvez ridicularizar aqueles grupos. Sim, eu tinha esquecido desse ponto. Isso é interessante também, porque, querendo ou não, acho que muito provavelmente a gente vai receber algum nome, né, por aí, de algum lugar. Bom, eu vou encerrar aqui com uma oração, né? A gente passou um pouquinho do horário já. E vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Que Ele nos dê força, né, nesse momento, para que a gente use esse talento que nós temos. Nós naturalmente temos retórica, né, como seres humanos. Nós só precisamos usá-la da forma certa. Bom, Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez pedindo a Sua presença, Senhor. E pedindo não só a Sua presença, Senhor, mas Teu poder, para que transforme cada traço nosso que nos considera especial. Nós não somos especiais, não. Nós somos seres humanos que somos criados da mesma forma, todos. E esse princípio de igualdade, esse princípio de semelhança que nós devemos trazer. Nos fortaleça para essa mensagem que vai ser não difícil de ser aprendida, não difícil de ser confiada, mas sim difícil de ser passada, porque nós sabemos muito bem o que iremos enfrentar aí fora, assim. Mas com a tua força e com a tua sabedoria, com a divina retórica, né, com a sabedoria do Mestre, Cristo Jesus, nós poderemos realizar essa missão, nós poderemos prosseguir com esses intentos. Esteja conosco agora na preparação para o próximo estudo e também no restante das horas de sábado, Senhor, que estejamos ativos, conhecendo mais e estudando mais sobre Ti, Senhor. E é isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.